2, 3 e foi. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estamos aqui mais essa vez, graças a Deus, né, Marco? Glória Guerreiros do Senhor. Tapa, tesoura voadora, soco na cara, né? Rasteira baiana, mas nós estamos aqui. Verdade. Graças a Deus, nós somos igual Tiririca, né? Persistente para dedéu. Tem gente que nem sabe que é Tiririca, né? Verdade. A paz do Senhor a todos, excelente domingo, né? A todos os irmãos aí, os ouvintes em Cristo Jesus. Mais um domingo falando da palavra de Deus. Amém. Como eu já falei semana passada, esse capítulo 2 aqui de Coríntios 2 aqui, é uma continuação, né? É uma continuação do 2 Coríntios capítulo 1, né? Porque, como muitos podem ver em suas Bíblias, em suas casas, vocês podem procurar que nem subtítulo tem, não tem subtítulo aí porque é uma continuação, né? Mas Paulo vem falando ali, né? Como eu disse aqui para o irmão Dionis aqui na introdução aqui, né, do estudo, Paulo fala assim: se for para me visitar vocês aí, os irmãos, com tristeza, é melhor não ir. Quando eu estiver mais bem, né? Quando eu estiver com alegria restabelecida, a gente retomaremos o nosso encontro aí, né? Então ele fala de um pouco de tristeza que Paulo estava sentindo. Vou falar um pouco sobre isso, né? Fala do perfume de Cristo aqui no final, né? E fala no versículo 17 aqui da comercialização da palavra, né? Um assunto bem delicado, né? Que vemos nos dias atuais aí, né? Um dos maiores empecilhos hoje para evangelizar as pessoas hoje aí, alguns mercenários na fé, graças a Deus são poucos aí, né? E que vem fazendo um comércio aí da palavra aí, que é muito sério isso aí. Pode falar, irmão. Amém. É isso aí, irmãos. Pessoal, ajude a gente, né, com a nossa evangelização. Nós somos insistentes, nós queremos convencer as pessoas que estão assistindo as nossas lives. Não somos profissionais, não é fácil estar aqui não, porque, né, ao vivo o negócio é diferente. Mas nós temos um objetivo e uma sede, que é levar o amor de Deus às pessoas. Queremos que as pessoas sejam libertas da mesma maneira que nós fomos libertos. Tivemos um conhecimento de Jesus Cristo, foi através da evangelização, né? Nós fomos transformados pelo Evangelho, né, Marco? Glória a Deus. E a gente quer disseminar, achamos a fonte, e em vez da gente construir uma muralha ao redor da fonte e falar é minha, né? A gente não pode ter esse egoísmo, e queremos que as pessoas venham beber também dessa fonte para serem saciadas, né? Nós estamos aí, graças a Deus. E já vai para quanto tempo, Marco? Nós estamos... mais de anos, hein? Mais de anos. Mais de 60 vídeos aí. 60 vídeos? Mais de 60 vídeos. Então vai fazer um churrasco para comemorar. É verdade. Centenário, né? Está chegando o centenário. Está chegando o centenário. Então, a gente não tem noção do impacto que a gente tem causado na vida. Nós não, né? O Evangelho. Mas Deus, acreditamos que o Senhor tem feito bastante coisa, né? Nesse meio aí. Até passou algumas pessoas aqui também, alguns irmãos nossos na fé. Verdade. E precisamos de convidar, né, Marcos? Verdade. Convidar de novo. Que a gente não convida. Verdade. E é isso aí, gente. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, na carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, que é bem curtinha, mas a palavra ela é viva. Então, se você estiver disposto realmente a abrir o seu coração para a palavra do Senhor, Deus vai falar com você, vai transformar você, e você vai experimentar o melhor de Deus, que é o amor do Senhor, né? Então, você tem que experimentar o amor de Deus. Nós não conseguimos passar para vocês como é o amor de Deus, tem que ser experimentado, né? E é isso aí. Antes de começar, eu gostaria de orar, porque nós acreditamos que a palavra de Deus vem através da revelação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, vai ser só um monte de palavras ditas aqui, sem entendimento nenhum, amém? Vamos orar. Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos e nos alegramos em Tua presença, Pai. Amém. E te agradecemos, Senhor, pela Tua salvação e a oportunidade de estarmos aqui neste local, Pai. Pedimos que o Senhor venha, Senhor Deus, atingir esse ouvinte, essa pessoa que o Senhor tem propósito, que o Senhor ama, Pai. Que o Senhor venha se manifestar, se revelar, Senhor, para que as feridas sejam curadas, Senhor Deus, para que o aquebrantamento venha, Senhor, Amém. E haja conhecimento do Teu amor, da Tua graça, meu Pai. Nós te adoramos, Pai, te adoramos e nós nos alegramos em Tua presença, Pai Amém. Santo, em nome do Senhor Jesus, amém.
Amém? Amém. Vamos lá, pessoal. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Vamos estar lendo aqui, né? Seria bom vocês nos acompanhar, pegar as vossas Bíblias e já aproveita aí, vai compartilhando as nossas lives, compartilha o link aí, né? Para o maior número de pessoas. Se você não gostar da nossa live, compartilha aí para os seus inimigos, né, Marco? Não tem problema também não, vai né? Converter eles. Vai, manda, fala, agora eu vou te ferrar, né? Aí você manda a nossa live aí, manda, nos ajude a evangelizar, nos ajude, que nós estamos aqui e Deus vai falar, amém? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasia tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obediente em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Até onde, Marco? Pode parar aí no 11 aí, Aleluia. para não distanciar, né? Vemos aqui, né, que a sequência do capítulo 2 aqui, Paulo está dizendo que se, no momento que ele está ali, se ele não tiver com ânimo, né, então não adianta ele fazer essa visita para os irmãos, né? Até os irmãos até ficou um pouco chateados, porque Paulo falou que ia e não foi, né? Mas ele quis dizer, ele usou um argumento aqui no final, aqui, ele falou assim, ó, como nós podemos ler aqui no 2, aqui, ó, porque se eu vos entristeço, quem é que vai me alegrar, né? Então, se ele não está naquele momento legal, então ele achou, se ele não estava naquele momento legal, ele achou melhor não estar na presença dos irmãos ali. E eu falei um pouco aqui sobre tristeza também semana passada, né? Algumas tristezas que os irmãos passam, algumas tribulação, e tem mais umas quirelinhas para falar aqui, né? Algumas coisas que a gente pode retirar aqui para o nosso entendimento. Como lidar com a tristeza, né? Mesmo convertido a Cristo, né? Na Bíblia, Deus, nosso Senhor, diz que a tristeza é passageira, glória a Deus. Amém. Nós sentimos tristeza, tribulação, problema no casamento, problema no trabalho, mas graças a Deus é passageiro. Tem um velho ditado que diz que o melhor remédio para isso tudo, né, é o tempo, né? Para todos os tipos de adversidade é o tempo. Amém. Né? A tristeza é passageira, glória a Deus, e não dura para sempre. Veja em Salmos, capítulo 30, versículo 5, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu furor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã se irrompe em alegria. Aleluia. Olha só que bonito esse salmo fala, né? Sim, Marco. Interessante, né? Chega, arrepia. Lembre-se de que Deus, nosso Senhor, também se entristece, gente. Lá em João, diz que Jesus, nosso Senhor, que é Deus, chorou, né? Verdade. E se compadece de quem está triste. Haverá um tempo, gente, quando formos morar com o nosso Senhor no céu, em que não haverá mais dor, choro nem tristeza. Glória a Deus, né? Amém. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó, vemos que há um tempo para tudo, incluindo tempo para chorar e tempo para se alegrar, né? Isso implica que a tristeza passa. Ainda bem que a tristeza passa, né? Ainda bem, glória a Deus. Algumas vezes
dura mais, outras menos, mas não é para sempre. Glória a Deus. Por isso, não é preciso nos desesperar, ficar deprimido, tomar remédio antidepressivo. Deus promete resolver a alegria a quem confia nele e espera com paciência. Veja em Salmos 40, versículo de 1 a 3. Depositei a minha esperança no Senhor e Ele me tirou do poço de destruição. Glória a Deus, hein? Amém. Mas se a sua tristeza dura há muito tempo, muitos meses, muitos anos, isso não é bom, isso é perigoso. Você fica sempre triste, sempre. Se isso acontecer, é uma doença chamada depressão. Muito cuidado, né? Tem que procurar ajuda primeiro dos homens, né? No caso, se a pessoa for diagnosticada, né? Se for realmente diagnosticada, tem casos que precisa ser tratado com remédio, né, Jones? Tem alguns tipos de Tem alguns tipos que é química, isso, chama distúrbios químicos, né? É. Procura a ajuda de um médico, né? Exatamente. Se esse for o problema. Mas, na maioria das vezes, o problema é espiritual, né? Então, procura uma igreja séria, né? Verdade. Uma igreja que prega a palavra de Deus, que é raro você ouvir falar que tem irmãos em Cristo aí depressivo, né? Apesar de ter mártires ali, né, na história bíblica, que chegou ao ponto de pedir a morte como Elias, né, como eu disse semana passada, mas é raro, porque Cristo supre todas as necessidades que o ser humano precisa. Agora, gente, e você precisa sair desse estado de depressão. Primeiramente, como eu posso sair desse estado depressivo, esse estado de tristeza profundo, cotidiano? Primeiro, peça ajuda a Deus para voltar a ter alegria, né? Lá em Salmo 51, capítulo 51, versículo 12, diz assim, ó, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Glória a Deus, né? Segundo ponto, para sair desse poço, né, dessa fossa. Deus é bom. Segundo ponto, procure o apoio dos irmãos e líderes locais da igreja sua, né? Não se isole, né? Como tem um provérbio que fala que se insurge contra toda a sabedoria aquele que se isola. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz assim, ó, exortamos vocês, irmãos, a que chama a atenção dos desocupados, né? Chame a atenção dos desocupados na igreja, conforte aqueles que estão desanimados. Muita gente está desanimada hoje na igreja. Auxiliem os fracos e seja paciente para com todos. Glória a Deus, hein? Amém. Em terceiro ponto, para quem está sentindo naquela fossa, naquele desânimo, né, que está durando, persistindo no seu coração, não se desespere e acredite que vai passar o momento difícil que você está passando na sua vida. Veja, gente, lá em Salmos 42, 11, que diz, porque você está assim tão triste. Por quê você está assim tão triste? Ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Glória a Deus, hein? Amém. Quarto ponto, para você sair dessa amargura. Agradeça a Deus pelas coisas boas que acontecem na sua vida, pela família que está ali com saúde, pela sua saúde, né, que você está, né? Por mais pequenas que sejam as coisas que você tem, né? Por mais pequenas que sejam. Pequenas que você acha que é pequena, né? Mas é uma bênção de Deus. Tudo que você tem é uma dádiva de Deus. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó, dedique-se à oração, esteja alerta e seja agradecidos. Olha só. Como a Bíblia diz, dá graças a tudo. Como o irmão fala, se você tropeçou e arrancou aquele tampão do dedão, dá glória a Deus, porque não foi o dedão inteiro, o pé inteiro. Você arrancou só uma tampinha. Tem que estar cheio do Espírito, senão não vai dar glória a Deus. Não. A maioria xinga, mas dá glória a Deus, porque um palavrão aí, ó. Só foi a tampinha do dedão, o dedão está lá ainda. Está lá a unha, tudo certinho. Meu Deus. Quinto e último, né? Quinto e último ponto aí para você sair da amargura que você está sentindo. Leia a Bíblia. Amém. Ore ao Senhor e procure ouvir a palavra dele, né? Veja que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sinta feliz, que cante louvores. Glória a Deus.
Como eu disse aqui semana passada, gente, pega o vídeo semana passada e vê lá tudo que Paulo sofreu. Paulo passou por naufrágios, frio, fome, jejum, nudez, né? 3 naufrágios está em Atos, né? 3 naufrágios, né? Teve que ser sustentado por muitos irmãos. Por isso que todas as cartas paulinas começam assim: quero agradecer, saudação à família de fulano, à família de ciclano, a Bertano, porque precisou do apoio de muitos irmãos, né? E mesmo passando por tudo aquilo, nunca praguejou contra o Senhor, né? Inclusive Jó, por tudo que passou também, nunca praguejou contra o Senhor. Veja que esses homens passou, né? E hoje em dia, na vida da gente, qualquer coisinha já, não vou na igreja, por qualquer coisinha a pessoa para com a sua fé, para com o caminho que ela tinha que seguir, né, Jones? E se desvia. Faça dos seus melhores amigos Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses têm que ser os seus melhores amigos. Quando a gente fala da leitura da Bíblia, né, é porque, nossa, mas chatice, fica falando para ler a Bíblia, fica falando para orar, é porque nós estamos tratando da palavra de Deus, ela é espiritual. Então, o nosso anseio é que as pessoas tenham um encontro com o Senhor. Nós somos chamados para termos relacionamento com Deus, né, Marco? Verdade. Para termos intimidades com Deus, intimidade com o Senhor. E tudo isso começa através, todo mundo que namorou sabe que o namoro ele tem que ser correspondido. A Bíblia fala que Deus, né, Jesus falou assim: não sabeis que até todos os cabelos da vossa cabeça estão contados? Então nós aprendemos na Bíblia que Deus nos conhece profundamente, intimamente, aqueles segredos que só você carrega, né, que só você sabe, guardado lá no baú da felicidade, o Senhor sabe, Então, assim, um relacionamento com Deus, ele tem que ver o conhecimento das duas pessoas. Você também tem que conhecer a Deus, e conhecimento é através da leitura da Bíblia. Antigamente a gente se comunicava por carta, hoje está acabando isso aí, né? Hoje com a tecnologia, né, Marco? Hoje é e-mail, WhatsApp, tudo através da tecnologia, né? Então eliminou esse negócio de carta. Carta hoje é só intimação da justiça, né? Cobrança do Serasa, conta de luz, então quase não tem carta agora. Verdade. Mas antigamente a comunicação era por carta. E o que é a carta? Era a expressão falada, né, registrada num papel para comunicar a outra pessoa. A Bíblia é isso, a Bíblia é Deus, né, Deus falando e nos enviando a sua vontade, a comunicação da sua vontade. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos, nós ouvimos e aprendendo, ouvindo a voz do Senhor, pode ter certeza. E a Bíblia, a nossa vida tem que ser baseado na palavra de Deus. Esses dias, né, eu vi uma reportagem aí, de uma mulher que sentiu no coração fazer algo, era intitulada como missionária, de fazer algo, trair o marido. Ela disse que ouviu a voz de Deus. Nunca Deus ia falar uma coisa dessa, gente. Então não lê a Bíblia. A minha, assim, Marco, como é que eu posso falar? Eu cheguei na conclusão que ela não lia a Bíblia. Isso. E tem muita gente dentro da igreja vivendo desse jeito, de emoção, né? Então recebe, ouve uma voz, sentir no coração, mas tem muito sentimento, muita intenção, muita coisa aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que o diabo se transveste, ele vai lá no camarim dele, ele se transveste em anjo de luz para enganar muita gente. Então tem muita gente ouvindo vozes, né, sentindo no coração e fazendo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tudo que nós cristãos aprendemos, recebemos, ouvimos, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, essa tecnologia, tem que passar pelo filtro da Bíblia. Se não tiver de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, descarta. E você pega a maioria das religiões, né, são pessoas que teve um encontro com algum tipo de ensinamento e criou, não vou ficar, é chato ficar falando aqui sobre, né, expondo pessoas, mas se você for a fundo, é uma ideia assim, que parecia estar de acordo com a vontade de Deus, mas ramificou, pegou outro caminho e foi levando, virou uma heresia e não tem nada a ver. As pessoas acham que estão perto de Deus,
que estão próximas do Senhor e na verdade não estão, né? Não estão sendo correspondidas. Por isso que tem muitas pessoas que nem o Jesus quando teve um encontro com a samaritana. Isso. Qual que foi o ápice daquele encontro, né? Ela realmente tem encontrado, Jesus falou para ela, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Isso. Eu, porém, tenho águas vivas. Quem beber, né, a fonte vai jorrar. Então ela teve um encontro, ela foi saciada naquele momento. Então tem muita gente buscando a Deus em lugares que não vai encontrar, e a sede permanece, a sede continua. Quando nós estimulamos as pessoas a lerem a palavra de Deus, e realmente você vai começar a ter as experiências com Deus que só você pode ter. É a mesma coisa eu falar assim para vocês aqui, gente, ó, eu vou explicar para vocês como é que é o gosto da laranja. Ó, presta atenção, eu peguei a laranja, eu mordi ela aqui, no começo ela começa meio com um pouquinho de azedume, e depois ela vai se tornando, né, doce, a boca dá uma leve amarrada, você vai falar assim para mim, não estou entendendo nada, o que você está falando? Tem que provar. É a mesma coisa, o amor de Deus tem que ser provado, a graça do Senhor tem que ser provada, né? Tem muita gente que tem que provar a Deus. Por isso que o Senhor disse, quando for orares, entra no teu quarto, fecha a porta no teu aposento, ora em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Isso aí é a experiência de você e Deus, relacionamento entre duas pessoas, né? Relacionamento, ele é íntimo, é algo que é você e Deus, e tudo tem a ver com a leitura da Bíblia. Conhecimento de Deus é através da palavra de Deus. E nós acreditamos aqui, né, Marco? Nós acreditamos que se as pessoas que realmente, né, vão para a igreja, busca o pastor, busca uma ajuda espiritual, se tiver de coração aberto, realmente, vir para a palavra de Deus, vão ter um encontro do Senhor. Amém. O Senhor diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E o Senhor diz também, né, se me buscardes de todo o vosso coração, me achareis. Então, se nós buscarmos o Senhor, de realmente colocar no nosso coração, em sinal de sinceridade, nós acharemos o Senhor, nós seremos correspondidos, porque o nosso Deus é um Deus vivo, né? E aqui comentando aqui, no capítulo 2 que nós estamos lendo, nós verificamos o zelo que Paulo tinha pela igreja, né, Marco? Paulo foi lá, ele plantou a igreja na cidade de Corinto, verdade, né? E depois ele começou a cuidar da igreja por correspondência, por cartas, né? Tanto que a carta é uma bênção, essa carta aqui, que nós podemos desfrutar dessa carta, e ele tinha muito zelo, e parece que alguém aqui foi puxado a orelha, né? Porque errou de uma maneira tão severa, né, Marco? Que Paulo depois pensou, falou, nossa, agimos meio pegamos pesado com o fulano, né? Então Paulo aqui ele está falando, e o que ele vem falando aqui também é sobre perdão. E interessante, gente, a essência da igreja de Cristo é o amor. O distintivo da igreja de Cristo é o amor, porque você vai ver aqui que Paulo ele fala sobre perdão, né? Por que nós devemos perdoar? Primeiro, para demonstrarmos que somos filhos de Deus, né? A essência do evangelho de Cristo é o perdão através da cruz. Então, se nós somos filhos de Deus, então nós temos que demonstrar, não é verdade, Marcos? Isso. Que somos filhos através das obras, perdão, ter misericórdia, compaixão das pessoas, e até também tem outro sentido na questão do perdão. É para não sermos vencidos por Satanás. Você lembra daquela passagem, Marco? Que Jesus falou que tinha um rei e tinha um cara que devia para o rei, devia 100 dinheiro lá, e o rei mandou ir lá cobrar ele, né? Isso. Aí foi lá, cobrou, ele chegou na presença do rei, rei, me perdoa, eu estou duro, não sei lá, não tenho dinheiro, estou desempregado. O rei teve misericórdia e falou assim, tá perdoado sua dívida, pode ir embora. Aí ele encontrou um amigo dele, né, que devia 10 para ele. Aí ele sufocou o cara, me paga o que você está me devendo, me paga. O cara falou assim, não, me dá tempo aí, eu não tenho para te pagar não quero saber, e mandou prender o cara.
Aí viram, né, essa cena e falou assim, rapaz, vamos lá falar para o rei, sabe aquele cara que estava te devendo 100 e o senhor perdoou ele? Ele mandou prender o cara que estava devendo 10. Ah, é? Chama ele lá. Aí chamou ele na presença e falou assim, peraí, escuta, você me devia 100 dinheiros e eu te perdoei e você mandou prender aquele que te devia 10? Você não deveria agir da mesma maneira? Então agora eu vou te prender e você vai ser atormentado até que me pagues tudo que deve. E isso aqui é espiritual, sabia, Marco? Verdade. Isso é espiritual. Pessoas que não liberam perdão, gente, são pessoas atormentadas, pessoas perturbadas, pessoas que não têm paz de espírito, pessoas que estão sofrendo. E realmente, você pega uma pessoa que tem raiva, que tem ódio. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos, né, exterminar toda a raiz de amargura. Por quê? Porque isso tem um piso muito grande. Porque Satanás, ele aproveita dessa situação para exercer domínio sobre o lar, aí fica aquele ambiente pesado, aquele ambiente tóxico, aquele ambiente, né, demoníaco realmente dentro dos lares. Pega famílias aí onde o vizinho é brigado com o vizinho, onde o pai não fala com o filho não fala com a mãe, né? Presta atenção para você ver como é que é. Verdade. Tem um certo tipo de perturbação. Lares destruídos. Lares destruídos. Então eu quero ler aqui uma passagem em Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó, aqui expressa o cuidado que Paulo tinha pela igreja de Cristo, né? Diz assim, ó, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados, ou seja, confirmados com poder, pelo seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que interessante, né? Amém. Amém? Vamos lá, Marco. Vamos continuar. Glória a aqui. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. 12, né? Versículo 12, né? Vamos lá, pessoal. Versículo 12 diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, aleluia, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém. Amém. O irmão Jones falou aqui sobre a carta, né, sobre cartas, né, como uma maneira, né, que Deus achou de se comunicar conosco, né. Hoje em dia, você vai pregar a palavra de Deus para incrédulo, nesse tempo tudo que eu estou evangelizado aí, a maior desculpa que eu escuto em relação a estudar a Bíblia, procurar viver no Evangelho, a pessoa pega e fala assim, mas quem escreveu a Bíblia foi homens, né? Então, o que acontece? Não estuda a Bíblia e usa certas muleta. O ser humano tem muito isso aí, né? Isso aí nós chamamos de herança adâmica, né? Quando Deus questionou Adão lá atrás, por que você comeu o fruto que eu falei que não era para vocês comer? Porque se vocês comessem, você ia morrer. Eu comi porque a mulher que o Senhor me deu, ela me deu. Então, o nome disso aí é omissão, né? Omissão. Por que muitos falam isso como bengala? Vou explicar. Lá em João está escrito assim, que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, como ele é espírito, ele usou pessoas com mãos, com tendões, com nervos, pessoas que têm o conhecimento da escrita aqui para escrever, né? Só que só está a capa ali, né? O Espírito Santo encheu esses vasos para poder escrever, né? Mas outro argumento que eu escuto bastante.
Qual que é a prova da Bíblia que está lá em casa, ela é legítima? A Bíblia foi alterada? Não, a Bíblia não foi alterada. O que foi alterado são as traduções. A prova de que a Bíblia não foi alterada, gente, uma das provas é o pergaminho do Mar Morto, né? Procura na internet sobre os pergaminhos do Mar Morto, né? Acharam Bíblias aí escondidas aí em cavernas, que se você for comparar, é idêntica à que nós temos hoje em nossas casas. Ah, mas a Bíblia do católico é diferente do Evangelho. Gente, a Bíblia católica é uma tradução excelente. Ela é tirada do Códex Vaticano, está lá no Vaticano. Né? A única diferença da Bíblia do católico e a Bíblia do Evangelho é que tem 7 livros, que nós chamamos de apócrifos, né? Que são livros que foram colocados 500 anos depois do ajuntamento das cartas. Né? Então, o que significa Bíblia? É um compilado de livros, né? Que o senhor achou, o senhor tinha certeza que seria unicamente necessário, né? Para a nossa salvação. Tudo que está ali é necessário para a nossa salvação. Né? Então, o que acontece? Falar que a Bíblia é só uma enciclopédia humana, como muitos dos livros feitos pelo homem, isso é errado. Né? A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é o autor dela. A Bíblia, o autor da Bíblia não é Paulo, não é Moisés, né? É Deus que é o autor da Bíblia. E esses homens, 40 desses homens, 40 escritores, que perfaz um período de 1.500 anos, mais ou menos, né? Homens que nunca se viram, muitos deles, né? Nunca se conheceram, mas que escreveram uma unidade, que entra em consenso. Tem toda uma unidade na Bíblia, e ela entra em consenso. Né? Isaías escreveu algo lá atrás, 800 anos antes ali dos livros do Novo Testamento, que tem uma coincidência incrível. Existe mais de 300 profecias falando do Messias lá no Antigo Testamento. Então é uma coincidência incrível. Só quem mergulha nesse livro que vai entender a magnitude dele. Né? Lá no versículo 17, que o Jones diz, vamos ler de novo aqui, ó, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, né? Falsificando a palavra de Deus. Olha só que grave. Antes falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então Paulo já fala aqui de alguns que distorciam o evangelho ali, né? Por isso que ele deixa específico lá em uma de suas cartas que fala assim, se alguém vir trazer até vocês um evangelho que não seja esse que vos tem anunciado, que seja anátema. Anátema significa maldito. Nem que seja um anjo. Sabemos hoje aqui, não precisa eu falar do nome de denominação para alguém não se ofender. Sabemos aí que tem 2 denominações conhecidas no mundo inteiro que foi criada pelo suposto anjo. O cidadão foi lá e sonhou com o anjo veio e revelou. Paulo fala que nem nesse patamar, nem que vier um anjo pregar um outro evangelho que não seja esse que você tem anunciado, que seja maldito. Então, muita atenção nisso que está escrito, hein? Acautelai-vos, gente, da comercialização da palavra. Muito cuidado com a comercialização da palavra. Veja que está escrito em Mateus 10, de 7 a 8. Pregai o evangelho, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Né? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Sede, gente, unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. A teologia da prosperidade, gente, ensina que a pobreza, doenças e sofrimentos são vistos como castigo de Deus. Olha só que coisa triste, né? Falar de novo. Muitos teólogos da prosperidade ensinam, né, que pobreza, doença e sofrimento são vistos como castigo de Deus, como se Deus quisesse castigar alguém por causa da nossa falta de fé. Mas a Bíblia ensina que qualquer bênção que o crente recebe vem da graça de Deus. Né? A prova disso é em Efésios, capítulo 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça. Olha só que bênção. Por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem do próprio punho ou da sua carteira, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Foi feito um estudo lá com o irmão nos Estados Unidos, descobriu que quando os irmãos estão em pecado, eles levam mais dinheiro para a igreja, é uma forma de autojustificação. Esse estudo foi comprovado, né?
lá nos Estados Unidos. Quando a pessoa, inclusive irmãos professam, né? Ou incrédulos em outras denominações, né? Que não professam o nome de Cristo, quando a pessoa está em pecado profundo, ela é um meio de auto-justificar. Eu vou fazer uma obra maior para que Deus... O nome disso aí no passado ele chamava o nome disso de indulgência, né? Mas você sabia que tem muita gente dentro da igreja que é assim? Isso. Eu já vi muito isso aí, como se estivesse pagando o próprio pecado. Depois, quando você se torna pastor, você começa, né, a olhar a igreja de forma mais ampla, você começa a acompanhar mais os irmãos. Tem muito irmão que ele acha que ele vai lá, ele vai comprar assim, né? A passagem, sei lá, o perdão do Senhor, vamos falar assim. Isso. A santidade do Senhor. Tem muita gente que... Verdade. Dando sequência aqui, gente, lembre-se que ninguém merece receber a bênção de Deus. Vou falar de novo. Nenhum ser humano merece receber a bênção de Deus. Nenhum ser humano, porque todos pecaram, está em Romanos. E não podemos comprar as bênçãos de Deus, pois o que fazemos para Ele é somente um ato de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Tudo que nós fazemos para Deus não é nada em vista do que Ele fez por nós, né? Porque Ele nos amou primeiro. Olha só que bênção. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito seja o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus. Deus promete nos dar aquilo que precisamos para, por exemplo, viver. Deus vai dar o que nós precisamos para aquilo que nós precisamos para sobreviver. Não aquilo que nós queremos, mas sim daquilo que nós precisamos. Veja lá em Salmos 37, de 25 a 26. Já fui jovem e agora sou velho. Acho que serve para nós, né, Jones? Mas nunca vi o justo desamparado, nem seu filho mendigando pão. Olha só. Amém. Glória a Deus. Ele, nosso Deus, é sempre generoso e empresta com bondade e com boa vontade, né? Seus filhos serão sempre abençoados. Glória a Deus. Amém. Né? Deus promete, gente, nos dar aquilo que precisamos para ajudar as outras pessoas também. Aleluia. Se nós precisamos ajudar as outras pessoas, ore a Deus que Ele vai suprir, vai te equipar para você poder ajudar tanto aquele irmão que está passando necessidade, como aquele incrédulo também, né? Levar aquela pessoa a Cristo. O crente não pode pensar só em si mesmo, ele não pode ser egoísta, né? Pois Deus nos dá a capacidade de ajudar outras pessoas. Veja lá em Atos, capítulo 3, versículo de 5 a 7. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, né? Aqui está falando daquele pedinte que pediu a Pedro, né? Que estava sentado pedindo para Pedro cura, né? E pedindo algum tipo de dinheirinho, um dinheirinho ali, né? Uma esmolinha. Isso. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas tenho isto que lhe dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ande novamente, o paralítico, né? E segurando pela mão, ajudou a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Glória a Deus, hein? Aí sim, hein? Os primeiros cristãos preferiam viver de maneira simples, gente, para vocês entenderem. Verdade. Olha lá as cartas paulinas lá. Tanto o evangelho como o andar deles eram simples. E nenhum dos pregadores na igreja primitiva pregavam uma espécie de evangelho de prosperidade terrena. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por necessidades ou tribulação. Olha só que interessante. Glória a Deus, hein? Isso tudo serve de conforto para a gente, né? Às vezes, muitas pessoas que estão fora dessa esfera aqui, vê irmãos de carro novo, bem vestido de terno, falam, uia, enxerga tudo aquilo como uma fraternidade. Olha, todo mundo que está ali está bem da porva, hein? Acha que tem uma espécie de comunidade do cheque, né? Eu vou falar um negócio, deixa eu pra lá. Acha que tem uma espécie de comunidade, né? Como o início da história dos templários, né?
Não sei se o Johnny sabe, eles que foram os criadores do cheque, né? A Sociedade dos Templários, eram homens ali que tinham um certo poder aquisitivo. Gente, nós estamos vendo muitos irmãos hoje, não sei se é o caso, mas em alguns casos passando até fome, né, Johnny? Precisando de ajuda, porque está em outro ministério, às vezes não consegue um serviço fixo, depende do ministério. Não, né? Esses dias esses tempos, né? Eu fui pregar o evangelho para uma pessoa, ele já falou que pastor é tudo ladrão, que não sei o que lá. Aí falou o nome de uns pastores aí, né? Que sempre está aparecendo na televisão. E não tem nada contra o pastor ter o que eles têm, né? Isso aí não compete a mim. Aí eu peguei e falei para ele assim: quantos nomes você citou aí para mim? 3, 4 nomes, né? Mais ou menos. Eu falei: agora, você não sabe o tanto de pastor que passa necessidade, Isso. pastor que fica longe da família, Verdade. pastor que passa apuro por amor à obra. Isso verdade. Aí você não sabia. Ele falou: rapaz, é verdade. Eu falei: isso aí, esse lado você não viu e não quer ver, né? Ele falou: rapaz, sabe que eu não tinha pensado nisso? Você tem razão. Você tem razão. Estou falando assim, não é que aqueles pastores lá, se eles realmente estão aproveitando da obra para enriquecer, vão tratar com Deus. Isso, vai responder a Deus. Só que tem pastor que nem você pega, um pastor que eu admiro muito é o Silas Malafaia, né? Isso. E ele tem uma condição muito boa, mas é o pastor que mais vende livro no Brasil, sabia disso, Isso, Marcos? interessante. Ele é o pastor que mais vende, é mérito dele. Isso. Amém, beleza. Né? Só que a gente também não sabe o tanto que a igreja dele faz. Isso. Né? Trabalhos sociais, tem convertido, levando a salvação do Senhor. Então, gente, é uma área assim, às vezes a gente está levantando uma bandeira de coisas que a gente não sabe, não é verdade, Marco? A gente está comprando ideia e repetindo coisas que a gente não sabe. Cuidado, tem que tomar cuidado com isso. Quando eu falei isso para esse meu amigo, ele falou: rapaz, realmente, você falou uma coisa que eu não tinha pensado até hoje. Eu falei: mas é claro, é fácil dar pedrada. Tem outro ponto de vista também. Outra coisa, pegando o gancho que você falou aí, a Universal tem um projeto muito interessante nos presídios, né? Doando livros. Uma coisa interessante. Vamos pegar aí os grandes aí, né? Os grandes do Brasil. Vamos pegar aí R.R. Soares, Malafaia, o Edir. Vamos pegar aí Quantas críticas essas pessoas não recebem no Facebook? Quantas pessoas em Caldas, o Clausio, teu irmão, critica? Gente, só que uma coisa ninguém põe na ponta do lápis. Quantas pessoas não foram convertidas na igreja desses homens? Sim, e outra, Marco, você não sabe. Talvez alguém que foi tocado lá na Universal, foi convertido através da Universal, da Mundial, não sei, né? Isso. E veio aí, através daquela pessoa, outras foram convertidas até chegar em você. Isso. Então você também teve o benefício da Universal. Isso. Erro existe em todo lugar. Isso, eu não estou aqui querendo jogar um pano molhado. Exatamente. Em alguns erros. Eles vão responder a Deus, né? Se tem alguém levando dinheiro para alguma dessas instituições aí, né, religiosas, e esse dinheiro está sendo mal usado, eles vão responder a Deus. Exatamente. O que Deus quer é que você dá com o coração. A partir do momento que saiu da sua mão, entrou na mão de alguém, você já fez aquele benefício, né? Você já fez aquele ato ali de se abdicar de algo que é seu. Aí Deus vai responder para aquela pessoa. Olha só o grande compromisso de cuidar desse dinheiro. O próprio apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer tudo com amor. Amém. Quando você está fazendo um serviço, porque a maioria das pessoas sai da igreja? Porque não coloca Cristo como centro. Isso. Você vai lá, o pastor falou para você limpar a igreja, Marco. Tem que limpar essa igreja? Você vai lá para limpar a igreja por amor à obra. Você está limpando para que a palavra, é isso que você tem que ter em mente, né? Que a palavra vai ser disseminada, aquele local ali, você é importante, aquele local ali é um local onde a presença de Deus vai se manifestar. Isso. Porque se você for limpar a igreja, é um exemplo limpar a igreja, né? Mas qualquer serviço da igreja assim, e se você ficar olhando as pessoas que estão fazendo, você vai se ofender. Isso. E a igreja, gente, é um local onde é um hospital espiritual. Então ali na igreja você vai encontrar ex-traficante, ex-viciado, ex-prostituta, ex-ladrão. Então assim, é um local onde as pessoas estão sendo tratadas, é um processo de tratamento. Deus está trabalhando no coração. Então você ainda vai ver erros, você vai se escandalizar com algumas coisas, infelizmente. Isso. Mas é igual a gente estava falando, né? Tem um amigo meu que falou: eu não vou mais na igreja porque o pastor, a pastora, não sei o que lá, blá, blá, blá. Errou. Aí, né? Eu falei assim: beleza, lá no seu trabalho não tem o amigo seu, o seu líder errar, você vai sair do trabalho? Peraí, aí não, né? Então.
Então, Isso. realmente não quer É compromisso um com a assunto palavra. delicado, lembrando que É. toda instituição religiosa, ela tem luz para pagar, tem água, né? Inclusive, dentro do catolicismo também tem a caixinha de doação, tem os projetos de pastoral lá, né? Pastoral para tudo quanto é lugar, no mundo inteiro. Então, todas as igrejas dependem de doação, né? Uma vez perguntaram para o Senhor Jesus qual é a religião verdadeira, como se pratica uma religião verdadeira. O Senhor Jesus disse assim, que é ajudar os órfãos em suas tribulações e as viúvas. Como que vai ajudar? Por isso que nós falamos que o cristão ele tem que ter leitura da palavra e Isso. oração. Pega Maria, Maria pegou, Cristo sempre visitava Maria, Marta e Lázaro, então eles tinham um relacionamento. Cristo, o apóstolo João disse, né, que Cristo amava tanto a Marta, Lázaro e Maria, a ponto, eles tinham um relacionamento tão forte que ela pegou um vaso, né, pegou um frasco de nardo puro, jogou sobre o Senhor Isso. e investiu no corpo, vamos falar Verdade. assim, né, Marco? Isso. Quem levou? Alguém pediu para ela fazer isso? Não. O amor. Verdade. Ela tinha um relacionamento com Cristo a ponto dela pegar aquilo que ela tinha mais precioso espontaneamente e investir no corpo de Cristo. Amém. Então, para as pessoas, eu vou falar um negócio para vocês. Para a gente não se ofender na obra, a gente tem que ter um relacionamento com Cristo e investir no relacionamento, porque aí por amor você vai fazer para Ele. Se você fizer por obrigação, algum momento da sua vida você vai começar a reclamar, você vai começar a ver o outro que não faz, Verdade. você vai começar a ver que você tem um cargo, tem mais fardo nas suas costas, né? Eu estou aqui, mas né, o Zezinho das coisas ali não está nem aí. Então tudo tem a ver com o relacionamento com Cristo. E todo esse relacionamento tem a ver com leitura da palavra, tem a ver, igual o Senhor disse, o Senhor repreendeu a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que, a princípio você começa a ler a carta, né, Marco? Isso. Você fala, rapaz, eu queria ir para essa igreja, mas ele dá uma repreendida, fala assim, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Opa, peraí, Cristo foi deixado de escanteio, o trabalho era bom, né? O trabalho social era bom, os cultos eram bons, era uma igreja organizada, uma igreja bonita, mas virou uma empresa. Cristo, que é a base, foi deixado de lado. Então, quando Cristo é colocado de lado, a gente fica vulnerável. Então, assim, a gente fala sempre em buscar a Deus e o amor do Senhor. A Bíblia fala assim, provai e vede que Deus é bom. Nós temos que buscar o Senhor, falar que o Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero mergulhar no seu amor, faça arder no meu coração, queimar no meu coração a sede, a fome, a vontade de te buscar, e você vai encontrar Deus, você vai encontrar o Senhor. Nós não estamos falando de um Deus de madeira, né? O nosso Deus é um Deus vivo, Ele corresponde, né, Marco? Ele corresponde o anseio dos seus filhos, né? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, é um Deus maravilhoso. A gente estava falando da palavra, eu quero ler uma passagem aqui. Pode ler. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém. Toda a escritura divinamente inspirada. Então nós estamos falando de um livro que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E não foi escrito, né, Marco, para ficar na cabeceira de uma cômoda, de uma cama, não. É para dar instrução, né? É para redarguir, é para ensinar, é para instruir em justiça, é para aperfeiçoar os filhos de Deus. Então, assim, eu vou falar uma coisa, até às vezes a gente parece que é meio mal educado, né? Meio insensível, mas nós temos que falar, gente, nos perdoe, mas se nós não lermos a Bíblia, o cristão que não lê a Bíblia, o seu cristianismo, ele é fraco e de aparência, né, Marco? Não tem argumento. Não tem. Argumento algum. A gente vê que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, certo? E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Amém, Marco? Amém. Então, o pai da mentira fica repetindo várias vezes muitas mentiras. Se a nossa mente não estiver cauterizada, protegida pela verdade,
a gente toma a mentira do diabo e começa a viver aquela mentira achando que Deus está naquilo, achando que a nossa felicidade está naquilo. É onde a gente racha a cara. Verdade. É onde a gente se lasca realmente. Amém? É como você disse sobre aquela história que nós conversamos outro dia, quando você fala da palavra e a pessoa questiona, a última palavra que você tem que dar para essa pessoa é o seguinte: bom, não está acreditando no que eu estou falando? Só tem uma maneira de saber quem está certo: quando nós morrermos. Lá perante a presença do homem lá em cima, que é o nosso Salvador e Criador, lá nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Exatamente. Porque eu estou apresentando a palavra e você está questionando. Exatamente. Né? A gente leva 1, 2, 3 vezes, né? Até mais, a gente vai insistindo em muitos casos. Como eu disse aqui sobre a religião verdadeira, o Senhor Jesus pediu para ajudar os órfãos em sua tribulação lá no passado, né? E as viúvas, porque é uma época que não havia previdência social, não havia asilo, não havia orfanato, né? Então, como a gente vai ajudar? Só psicologicamente? Só com a palavra de apoio? Não. Quando o Senhor Jesus estava pregando o evangelho lá atrás, ele viu que as pessoas estavam com fome, ele via que essas pessoas supriam de necessidades físicas. Amém. Aleluia. Entendeu? Aí você vai chegar no mercado, vai assaltar o mercado para pegar comida para esses irmãos? Não. Muitos deles precisam de ajuda financeira, né, Jones? Paulo também fala sobre viagens, suprir muitos irmãos aí em viagem, quem precisa, né? Às vezes a igreja tem um outro termo que usa, em outra localidade, né? Tem uma matriz aqui, mas tem outra localidade, né? Uma filial, né? É filial. Então precisa desses pastores, né? Os membros, os criadores, estar viajando. E para eles não fazerem isso aí do sustento desde o bolso deles, precisa de estar tendo ajuda dos outros irmãos, né? Entendeu? Então, quem não quer dar nada para o evangelho é considerado avarento na Bíblia, né? Quem não vou dar nada porque a Bíblia não está falando nada sobre isso. Pega as cartas em Atos lá. Pega em Atos lá. Paulo falando: e fui suprido muito abundantemente pelos irmãos. Por isso que a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Isso, o apego, né? Não é o dinheiro, gente, é o amor ao dinheiro, né, mano? Sabe que é engraçado? Eu que já fui frequentador de baladinha, de botequim, sempre tem aquele que fala: quer tomar uma? Eu pago. Para isso aí. Muitas das vezes a pessoa quer companhia para fazer aquilo que ele está fazendo. Exatamente. Isso. Agora, para ajudar alguém, aí vai como é que chama lá no desenho do Tom e Jerry? Vai o capetinha. Isso é bobo. Parece que tem hora que você vê, inclusive até parentes da gente, dando espaço para aqueles capetinhas lá do desenho, né? Você é bobo, você é tonto. Não sabe o que estão fazendo, Marco. Não sabe o que estão fazendo, né? Você é bobo de fazer isso. Então, o que acontece? Estão dando ouvido para o maligno. Gente, no passado, antes da gente se converter, ai, meu Deus do céu, eu vi uns crentes assim falar: raça, Ô, né? Povo barulhento. Povo chato. Gente do céu, vai lá dar dinheiro. Vai lá, bobão, dar dinheiro para a igreja. Vai lá para o pastor te alienar e deixar isso aí, né? Essa é a visão que a gente tinha no passado. Tem que orar para essas pessoas que estão precisando de libertação, né, irmão? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Graças a Deus. Falei urso a passagem. Deus é bom. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom, gente. Muito bom. Eu quero ler outra passagem aqui. 1 João capítulo 2, versículo 23 diz assim: qualquer que nega o filho também não tem o pai, e qualquer que confessa o filho tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no filho e no pai. Amém? Amém. Então nós temos para dizer para você que se você realmente receber essa live, né? Receber essa mensagem que nós passamos aqui hoje, né, Marco? Glória a Deus. Você apenas não está nos recebendo, você está recebendo o Filho, e se você estiver recebendo o Filho, você também está recebendo o Pai. Amém. Nós somos meros comunicadores aqui, que estamos aqui aprendendo, né, junto, entre tapas e beijos, estamos aí, né, e a gente está, o nosso anseio é apresentar a Cristo, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Amém. Persuadir as pessoas para que tenham um encontro com Cristo, provar e ver de que Deus realmente é bom, né? Isso é uma coisa entre você e Deus, amém, né, Marco? É você e Deus, e tem pessoas que estão nos assistindo aí, que às vezes está no fundo do poço. Tem a história do filho pródigo, tem pessoas que já teve experiência com a igreja, né? E às vezes por falta de sabedoria da igreja, não soube lidar com o pecado dessa pessoa, jogou no canto da sarjeta, essa pessoa não tem mais força para
para voltar para o Evangelho. Mas uma coisa que eu tenho para te falar é que Deus ama, Deus te ama, Deus ama com amor muito mais profundo, intenso, Amém, do que nós possamos imaginar. Às vezes a gente, né, regula, passa a régua sobre o amor de Deus, comparando um amor humano, né? Um amor que nós estamos acostumados aqui, mas não é. Deus nos ama de uma maneira que nós realmente temos sede, Amém, que realmente nós necessitamos, né, Marco? amém. Amém, Marco? Eu falei demais. Mas já? Nós temos ainda 3 minutos. Aí sim, É para despedir, né? me despedir. Gente, é muito bom, dá vontade de ficar falando aqui. Qualquer dia nós vamos começar uma live umas 2 horas da tarde, vai ter Aí às 6, sim, né, aí Marco? sim. Tem assunto, hein? Tem assunto. Chamar uns irmãos aí, né? O irmão Leandro, faz tempo que não vem, Verdade. né? O irmão Tem Leandro. o irmão Eldo de Colina também, que Deus abençoe O irmão El fortemente. também. Pastor né? Everton, né? O pastor Everton, chamar ele aqui, são homens de Deus aí. O pastor Gustavo nunca veio, né? O Gustavo É verdade. o Senhor Salva, chamar ele. O Verdade. pastor, um pastor também que eu gosto muito é o pastor Marcos, nunca veio também. Chamar ele, né, Marcos? Verdade. Também não chamou? Como é que você... Verdade. Não vem, não chama? Verdade. Como é que vai vir, né? E tem muitos irmãos aí também que são irmãos que congregam, né? Se tem algum irmão que está nos assistindo aí quiser vir contar um testemunho, a gente também estamos aqui de portas abertas, né, Marco? Olha o tanto de cadeira que tem no estúdio aqui. Tem, graças a Deus. Bastante espaço aqui. Então é isso aí. A paz do Senhor a todos, até domingo que vem, né? Um excelente domingo a todos. Estão todos convidados logo mais para o culto à noite. Deixar aqui o Jones, o endereço, para o Jones apresentar o endereço para os irmãos aí. Estão todos convidados, né? Amém. Agora com mais flexibilidade aí, né? Esse negócio de máscara aí, ficando no passado, graças a Deus aí, né? Só vai ficar na memória essas questões tudo aí, né, Jones? Graças a Deus. Deus trouxe a cura aí para muitos lares aí, né? Amém. Até domingo que vem a todos aí. O endereço aqui é a Rua Luiz Daniel 910, tá? Venha nos fazer uma visita. O nosso culto nos domingos começa às 19h30. Nas quarta-feiras nós fazemos os cultos nos lares. E é isso aí, é bênção de Deus para você, né? Venha buscar o Senhor junto com a gente. Se você está meio longe, porque a gente tem muita gente que tem nos assistindo que é de outra cidade, de outra região. Busca uma igreja séria, mergulhe de cabeça, vai, que Deus te ama, Ele vai transformar a sua vida, você vai receber o melhor de Deus e Ele vai mudar, sabe? Não é mais só você vai perceber que Deus, Ele está como, né? Ele está à sua direita como a tua sombra, assim, te protegendo de todo mal, livrando seu pé de tropeçar, do tropeço, né? E é isso aí, gente, busca o Senhor enquanto é tempo, né? Busca o Senhor em tempo, em fora de tempo, né, Marco? Verdade. E você vai ser correspondido, amém? Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês. Paz a todos os irmãos. Até a nossa próxima live. Compartilha, Amém. viu? Compartilha as nossas lives aí. Se você gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe também. Não tem problema, né? Domingo que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então o Chaves. Igual o Chaves falava. Amém? Deus abençoe. Até. Paz a todos. A paz. Está escurecendo. É o sol indo embora ou a chuva? Nossa, vai tá ficando boa, hein, Marco? Ficando boa, hein?